Olá, hoje viemos falar sobre o nosso podcast, cujo tema é a cidade de Ouro Preto, na qual iremos debatê-la antigamente e nos dias atuais. Para começarmos a falar dessa linda cidade chamada Ouro Preto, devemos voltar ao fim do século XVII, onde a produção açucareira do Brasil enfrenta uma séria crise, devido à prosperidade dos engenhos açucareiros nas colônias holandesas, francesas e inglesas da América Central. Como Portugal dependia e muito dos impostos que eram cobrados da colônia, a coroa passou a estimular seus funcionários e demais habitantes, principalmente do Planalto de Piratininga, atual São Paulo, a desbravar as terras ainda desconhecidas, em busca de ouros e pedras preciosas. A primeira grande descoberta deu-se nos sertões de Taubaté, em 1697, quando então o governo do Rio de Janeiro, Castro Caldas, anunciou a descoberta de 18 a 20 ribeiros de ouro da melhor qualidade, pelos paulistas. Nesse mesmo ano, em janeiro, a coroa havia enviado uma carta régia, onde prometia ajuda de custos ao governo Arthur de Sá, para ajudar nas buscas pelos metais preciosos. Iniciou-se então a primeira corrida do ouro da história moderna. A quantidade de gente deixando Portugal para vir ao Brasil era tanta que em 1720 Dom João V criou uma lei para controlar a saída dos portugueses, como autorização especiais e passaportes para outros casos. De 300 mil habitantes em 1690, a colônia passou a cerca de 2 milhões de habitantes. Após a queda de produção do sistema de exploração aurífera de aluvião, passou a ser necessária técnicas mais refinadas que exigiam a permanência por maior período do garimpo junto aos locais de exploração, o que também contribuiu para o estabelecimento das vilas. É nesse período que é fundada a nossa querida Vila Rica, atual Ouro Preto. A mineração nas minas não se distanciou dos moldes cariocas ou baianos. Os primeiros escravos negros chegaram às minas logo após a descoberta das primeiras jazidas auríferas em 1695. Para cá foram trazidos escravos capturados em várias nações africanas, tais como Sudão, Guiné, Angola, Moçambique e Congo. Para o trabalho na mineração, havia preferência por um tipo específico de escravo, pelo qual se pagava caro, o negro da mina. Baixo e forte. O negro mina vinha da região do Congo, forte para a brutalidade do trabalho e baixo para melhor se mover nos ambientes apertados dos talhos das galerias das minas. O negro mina recebia tal denominação por conhecer técnicas rudimentares de mineração, as quais aprendia em sua própria cultura. Para a maioria dos negros escravos, a situação de vida na sociedade mineradora não foi a melhor do que a do Nordeste açucareiro. A brutalidade da exploração do escravo certamente foi mais grave nos trabalhos de extração aurífera, nas lavagens das várzeas e ribeiros e nas escavações de galerias subterrâneas. O negro era obrigado a trabalhar o dia inteiro em ambientes úmidos, frios e muitas vezes claustrofóbicos, devido à desumana condição do serviço. Os escravos morriam com 5 ou 7 anos de serviço na mineração. Eram comuns as mortes por soterramento, afogamento, asfixia e por doenças como silicose, dermatite agudas, pneumonia e tuberculose. Mas nem tudo foi barbárie no mundo do escravo mineiro. As minas foram palco das várias histórias de perseverança, obstinação e liberdade, como a de Chico Rei em Vila Rica. A grande quantidade de ouro encontrada nas minas e o fácil acesso ao metal precioso permitiram ao escravo comprar sua liberdade. Era comum na região mineradora permitir que o escravo garimpasse ouro por conta própria, aos domingos e nos dias santos. Assim era possível ao negro acumular ouro suficiente para comprar sua alforria, ou até mesmo comprar outro escravo que era oferecido ao seu senhor, em troca de sua liberdade. Uma vez libertos, os escravos alforrizados se organizavam em irmandades religiosas, nas quais se ajudavam mutuamente e pagavam pela alforria de outros escravos. Apesar de atualmente a economia de Ouro Preto depender muito do turismo, há também importantes indústrias metalúrgicas e de mineração no município. As principais atividades econômicas são o turismo, a indústria de transformação e as reservas minerais do seu subsolo, tais como ferro, manganês, bauxita, talco e mármore. O nome Ouro Preto
tem uma história de relevante importância para o Brasil, pois serviu como campo de manifestações históricas e culturais na época da descoberta do ouro no país. Foi cenário do movimento da Inconfidência Mineira, onde uma elite dominante lutou contra a exploração do ouro em favor de melhores condições de vida para o povo brasileiro. Na época do movimento, no século XVIII, a corte portuguesa explorava o povo com altas taxas de impostos sobre o minério, tendo Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, enforcado em praça pública, tornando-se mártir da libertação do povo aos domínios de Portugal. Patrimônio histórico. Em 1980, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciências e Cultura, UNESCO, concedeu a Ouro Preto o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. A cidade se tornou a primeira no país a receber tal título. Uma cidade recebe o título ao comprovar a excepcionalidade do bem preservado, mostrando que é único e importante para contar a história do país, comenta Patrícia Reis, coordenadora de cultura da Unesco no Brasil. Para que um local receba o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, ele deve atender a 10 requisitos estipulados pela Unesco em 1972, tais como representar uma obra-prima do gênio criativo humano, ser exemplo de edifício ou conjunto arquitetônico que ilustre um ou mais estágios da história humana, estar ligado a eventos ou tradições humanas de importância mundial. A coordenadora explica que, assim que o governo candidata uma cidade à avaliação, ele está se comprometendo a preservar o patrimônio, o que significa algumas vantagens para ele. No caso de Ouro Preto, receber o título colocou a cidade como uma das prioridades na distribuição de recursos para a preservação histórica, destaca Patrícia. O nome Ouro Preto foi adotado em 20 de maio de 1823, quando a antiga Vila Rica foi elevada à cidade de Ouro Preto, vem do ouro escuro, recoberto com uma camada de óxido de ferro, encontrado na cidade. O primeiro nome da cidade foi Vila Rica, depois foi Vila Rica de Albuquerque, que causou o capitão-geral Antônio Albuquerque Coelho Carvalho, então governador das capitanias de Minas e São Paulo. Foi Dom João V que mandou retirar Albuquerque do nome e adotou a Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar, para homenagear a padroeira da cidade. Os criadores desse podcast são Leandro Chaves, Gabriel Augusto, Iago Vinícius e Matheus Monteiro. Espero que tenham gostado e é isso aí. Obrigado.